Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cargo de cadete, na disciplina de Física. Neste estudo vamos revisar movimentos e leis de Newton, conservação de energia, noções essenciais de termologia e fundamentos de eletricidade, sempre do jeito que mais cai em prova, conceito, interpretação e fórmula básica com aplicação. Quando a física começa falando de movimentos, o primeiro passo é definir bem o que é movimento. Movimento não é algo absoluto, é sempre relativo a um referencial. Se eu digo que um carro está em movimento, preciso dizer em relação a quê? Em relação ao solo, ao poste, a outro carro. Em prova, isso aparece como um corpo pode estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo, dependendo do referencial. E isso é verdadeiro. Para descrever movimento, a gente usa grandezas como posição, deslocamento, distância percorrida, tempo, velocidade e aceleração. Posição é onde o corpo está em um instante. Deslocamento é a variação de posição, e é uma grandeza vetorial, tem módulo e direção. Distância percorrida é escalar, é o quanto andou ao longo do caminho. A diferença é importante. Dá para percorrer uma distância grande e ter deslocamento pequeno, como quando você dá uma volta e volta para perto do ponto inicial. Velocidade média é deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então V média é igual ΔS sobre ΔT. Rapidez média é distância percorrida dividida pelo tempo. Em questões, velocidade média normalmente pede deslocamento e sinal, enquanto rapidez média ignora a direção e usa a distância total. Velocidade instantânea é a velocidade em um instante específico, associada ao que o velocímetro mostra em um carro. Aceleração é variação da velocidade por tempo. Então é igual ΔV sobre ΔT. Aceleração não é aumentar a velocidade apenas, é mudar a velocidade, o que inclui aumentar, diminuir ou mudar direção. Por isso, em movimento circular uniforme, mesmo com rapidez constante, a aceleração porque a direção da velocidade muda o tempo todo. Em provas, as formas de representação de movimento costumam ser em tabelas, gráficos e equações. Gráfico de posição pelo tempo mostra como a posição varia. A inclinação, a subida do gráfico, dá a velocidade. Se a inclinação é constante, a velocidade é constante. Se a inclinação aumenta, o corpo está acelerando no sentido positivo. Se a inclinação diminui, pode estar desacelerando ou acelerando no sentido negativo. Gráfico de velocidade pelo tempo é ainda mais direto. A inclinação do gráfico V por T dá a aceleração. A área sob a curva do gráfico V por T dá o deslocamento. Gráfico de aceleração pelo tempo, quando é constante, é uma linha horizontal. A área sob a curva do gráfico A por T dá a variação de velocidade. O movimento mais básico é o movimento retilíneo uniforme, o MRU, quando a velocidade é constante e a aceleração é zero. A equação típica é S igual a S0 mais V vezes T. O movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, aparece quando a aceleração é constante. As equações mais usadas são V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0 T mais AT ao quadrado sobre 2, e a relação V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 a ΔS. Em prova, normalmente você escolhe a fórmula que elimina a incógnita que você não tem. Por exemplo, se não tenho tempo, usa a equação que não tem T. Agora entram as leis de Newton, que conectam o movimento com força. Newton é o coração da dinâmica. Força é uma interação que pode alterar o estado de movimento de um corpo. Ela é vetorial, então direção e sentido importam. Em problemas, você sempre deve identificar as forças que atuam e desenhar mentalmente o diagrama de forças: peso, normal, tração, atrito, força elástica, força aplicada, resistência do ar quando o exercício considerar. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, diz que um corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças sobre ele for zero. Isso significa que, se a força resultante é nula, a aceleração é zero. Em prova, essa lei aparece para justificar por que usamos cinto de segurança. O carro para, mas o corpo tende a manter o movimento. Também aparece em situações de superfície sem atrito, onde o corpo continua com velocidade constante. A segunda lei de Newton é a mais cobrada. Força resultante igual massa vezes aceleração, em forma simbólica.
F resultante igual ma. Isso é o que permite calcular a aceleração a partir das forças, ou forças a partir da aceleração. O ponto principal é que a aceleração tem a mesma direção e sentido da força resultante, não necessariamente da velocidade. Também é importante lembrar que massa mede inércia. Quanto maior a massa, menor a aceleração para a mesma força. A terceira lei de Newton é a lei de ação e reação. Para toda força de ação existe uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, atuando em corpos diferentes. Isso é muito importante. Ação e reação não se anulam porque não atuam no mesmo corpo. Em prova, aparece em empurrões, tração em cordas, contato entre pé e chão ao caminhar, e também na explicação de propulsão. Dentro de dinâmica, alguns tipos de força aparecem o tempo todo. Peso é a força gravitacional, P igual a mg, apontando para baixo. Normal é a força de contato perpendicular à superfície. Atrito é uma força paralela à superfície, que se opõe ao movimento relativo ou à tendência de deslizamento. Atrito estático impede o início do movimento até um limite e atrito cinético atua quando já está deslizando. Quando a prova simplifica, costuma dar coeficiente de atrito e pedir força de atrito como F igual a μ vezes N. Tração é a força transmitida por cordas e cabos ideais. Força elástica segue a lei de Hooke. F igual a kx, onde k é constante elástica e x é deformação, com sentido contrário à deformação. Em exercícios, um erro comum é confundir forças com movimento. Um corpo pode estar se movendo e mesmo assim ter força resultante zero, se estiver em MRU. E um corpo pode estar em repouso com várias forças atuando e se equilibrando, como um livro sobre a mesa, peso para baixo e normal para cima, resultante zero. Agora entramos em conservação de energia, que é um tema muito eficiente para resolver questões porque reduz conta e evita analisar forças detalhadamente quando o enunciado permite. Trabalho, em física, é transferência de energia associada a uma força que provoca deslocamento. Trabalho é W igual F vezes D vezes cosseno do ângulo entre força e deslocamento. Se a força está no mesmo sentido do movimento, o cosseno é 1 e o trabalho é positivo. Se a força é contrária ao movimento, o trabalho é negativo, como ocorre com o atrito. Se a força é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é zero, como a força normal em muitos movimentos horizontais e como a força centrípeta no movimento circular uniforme. Energia cinética é a energia do movimento. É C igual a meio mv ao quadrado. Energia potencial é a energia associada à posição em um campo. A mais cobrada é a potencial gravitacional perto da Terra. É P igual a mgh. Há também energia potencial elástica. É igual a meio kx ao quadrado. Energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial, geralmente em igual a C mais AP, podendo incluir também a elástica quando houver mola. A conservação da energia mecânica vale quando só atuam forças conservativas, como gravidade e força elástica, e quando a dissipação por atrito e resistência do ar é desprezível. Nesse caso, em inicial igual em final. Na prática, isso vira um método direto. Se o corpo desce, EP diminui e EC aumenta. Se sobe, EC diminui e EP aumenta. Isso explica por que, em uma queda, a velocidade aumenta com a altura perdida. Se existir atrito, a energia mecânica não se conserva, mas a energia total se conserva. A diferença é que parte da energia mecânica vira energia interna, principalmente calor, e o atrito realiza trabalho negativo. Em questão, às vezes você usa a ideia de perda de energia mecânica igual ao trabalho do atrito, como sinal adequado. Agora vamos para a termologia. Aqui, a banca quer que você distinga temperatura e calor. Temperatura é uma medida ligada ao estado térmico, em termos microscópicos, ao grau de agitação das partículas. Calor é energia em trânsito devido à diferença de temperatura. Ou seja, calor não é algo que o corpo tem. É energia transferida de um corpo mais quente para um mais frio, espontaneamente. Escalas de temperatura costumam aparecer como Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Kelvin é a escala absoluta e não tem grau, é K. A relação mais importante é K igual Celsius mais 273, aproximadamente 273,15. Em prova, muitas vezes usam 273 para facilitar.
Se aparecer conversão com Fahrenheit, a fórmula é F igual 9 sobre 5 vezes C mais 32, e C igual 5 sobre 9 vezes F menos 32. Não é todo concurso que cobra, mas é bom estar preparado. Calor sensível é o calor que provoca variação de temperatura, sem mudar o estado físico. A fórmula é Q igual mc delta T, onde m é massa, C é calor específico e delta T é variação de temperatura. Calor latente é o calor de mudança de estado, sem variar a temperatura durante a transição, Q igual ml, onde L é o calor latente. Em prova, também aparecem gráficos de aquecimento e resfriamento com patamares na mudança de fase. Dilatação térmica é a variação de dimensão com temperatura. Em sólidos, a dilatação linear é ΔL igual L0 alfa ΔT. Dilatação superficial é ΔA igual a 0 beta ΔT, e a volumétrica é ΔV igual V0 gama ΔT. Em muitos casos, beta é aproximadamente 2 alfa e gama é aproximadamente 3 alfa para sólidos isotrópicos. Em líquidos, falamos principalmente em dilatação volumétrica. Um detalhe clássico é o problema do frasco. O líquido dilata e o recipiente também, então a dilatação aparente do líquido é a dilatação real do líquido menos a dilatação do recipiente. A banca adora esse detalhe em questões de nível de líquido que sobe com o aquecimento. Agora vamos para a eletricidade. O ponto de partida é carga elétrica. Existem dois tipos de carga, positiva e negativa, e cargas de mesmo sinal se repelem, de sinais opostos se atraem. A carga elétrica é quantizada, ou seja, aparece em múltiplos da carga elementar, e é conservada. Em um sistema isolado, a soma das cargas não muda, apenas se redistribui. Isso ajuda a resolver problemas de eletrização por atrito, contato e indução. Por atrito, corpos inicialmente neutros trocam elétrons e ficam com cargas opostas. Por contato, um corpo carregado toca outro e há redistribuição, ficando ambos com cargas do mesmo sinal do corpo inicialmente carregado, dependendo das condições. Por indução, um corpo carregado aproxima-se e provoca separação de cargas em um condutor. Com aterramento, é possível deixar o corpo com carga sem contato direto. A lei de Coulomb descreve a força elétrica entre duas cargas pontiformes, F igual K vezes módulo de Q1 Q2 dividido por R ao quadrado. A força atua ao longo da linha que une as cargas. K é uma constante que depende do meio, e no vácuo é aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9. Em prova, o essencial é perceber que a força cresce com o produto das cargas e diminui com o quadrado da distância. Se a distância dobra, a força cai para 1/4. Esse raciocínio de proporcionalidade aparece muito. Campo elétrico é uma ideia associada. Uma carga cria uma região do espaço onde outra carga sentiria força. Mesmo que o edital não destaque campo explicitamente, a lei de Coulomb e a noção de interação à distância levam a isso. Se aparecer, o campo elétrico gerado por uma carga é I igual K sobre R ao quadrado, e a força sobre uma carga de prova é F igual QE. Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas. A definição é I igual ΔQ sobre ΔT, carga por tempo. A unidade é ampere. Em metais, quem se move são elétrons, mas o sentido convencional da corrente é do positivo para o negativo. Isso é uma convenção que a prova pode mencionar. A conservação da corrente significa que, em um nó de circuito, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem, desde que não haja acúmulo de carga naquele ponto. Essa é a ideia da lei dos nós, associada a Kirchhoff, e é muito útil para análise de circuitos, mesmo em nível básico. Embora o edital não liste explicitamente resistência e lei de Ohm, muitas provas conectam corrente à ideia de diferença de potencial e resistência. Então vale lembrar, em muitos materiais e condições, V igual RI, e potência elétrica é P igual VI, ou também P igual I ao quadrado R, ou V ao quadrado sobre R. Se o exercício trouxer lâmpadas, aquecimento ou consumo, essas fórmulas aparecem naturalmente. Para encerrar, o que mais ajuda a acertar física é não começar pela conta, e sim pelo conceito. Pergunte primeiro: qual é o sistema? Qual grandeza está mudando? Quais forças ou energias importam? E qual conservação ou lei simplifica? Em movimento, traduza o enunciado para gráfico ou equação. Em Newton, faça a leitura de forças e resultante. Em energia,
Troque força por energia quando não houver atrito ou quando o enunciado permitir. Em termologia, separe temperatura de calor e identifique se é calor sensível ou latente, e se é dilatação do material ou do conjunto. Em eletricidade, identifique se é interação entre cargas ou corrente em circuito e use proporcionalidade e conservação.